Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de programação C++, onde vai ser apresentada uma introdução à linguagem C++. Quais são os objetivos dessa disciplina específica? Conhecer os fundamentos da estrutura, a semântica e sintaxe da linguagem C++, conhecer a codificação das instruções, conhecer as ferramentas de desenvolvimento, ou seja, aonde que a gente vai fazer o nosso código, as ferramentas de depuração, ou seja, como a gente vai validar que aquele nosso código está funcionando, e documentação de software em linguagem C++, ou seja, como a gente vai achar o conteúdo para entender C++, achar um conteúdo confiável em C++. A gente também vai entender sobre os compiladores, que são as ferramentas que traduzem o que a gente fez em C++ para o programa final. Ambientes integrados de desenvolvimento, ou seja, um software para nos auxiliar, para facilitar o desenvolvimento do nosso programa em C++, e as ferramentas de depuração. Também a gente vai aprender a selecionar adequadamente as instruções e as funções da biblioteca da linguagem C++ para poder desenvolver um software correto em C++. E o foco, um dos focos, dessa disciplina é usar esse conhecimento principalmente para sistemas embarcados e microcontroladores, que é um dos focos aqui do curso. Então, o que vai ser apresentado hoje? A origem da linguagem C++ e as aplicações da linguagem, a forma geral de um programa em C++, as etapas de desenvolvimento de um programa, ou seja, como eu começo a fazer meu código e como eu consigo transformar isso no programa de fato que vai ser executado no meu computador. Por fim, essa aula vai terminar com a apresentação do conteúdo programado e como a disciplina ou como os alunos vão ser avaliados nessa disciplina. Bom, a primeira forma de começar a entender C++ é entender a origem da linguagem e quais as aplicações da linguagem, por que ela foi criada, por que criaram essa linguagem para resolver um determinado problema específico. A linguagem C++ ela foi criada em 1979 durante a tese de doutorado desse cara aqui, do Bjarne. Então, ele criou a linguagem C++ para poder fazer a tese de doutorado dele com o objetivo de ser um C melhorado. Em que sentido? Bom, ele inserir recursos, principalmente de orientação a objetos, da qual o C não tem na sua sintaxe. Após ter terminado o doutorado, ele fez um primeiro livro que seria a primeira referência da linguagem C++ em 1985. Ou seja, C++ não é uma linguagem nova, é uma linguagem relativamente antiga, mas como a gente vai ver agora, ela foi evoluindo ao longo dos anos até se tornar a linguagem C++ que a gente utiliza hoje em aplicações mais robustas, mais tecnológicas, em sistemas embarcados, em foguetes. Então, o próprio Bjarne ele fez mais edições do seu livro ao longo dos anos. Em 91 ele fez mais uma edição, depois em 97, depois em 2013 com a sua quarta edição. Só que o Bjarne não é o único autor de livros de C++, embora seja o criador da linguagem. Então, diversos autores criaram os seus livros de C++, e cada livro ele tem um foco. Tem livros que são mais para leigos, tem livros que são mais para um público intermediário, tem livros que são mais para programadores mais avançados que querem aprimorar as suas habilidades de programação em C++. Então,
Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre os diversos livros que existem, mas fica aqui alguns, né, conhecidos e que vale a pena serem pesquisados para quem está aprendendo C++. Em 1998, o Comitê Consultivo e de Padrões do C++ publicou o primeiro padrão internacional para o C++. Então, foi criado um padrão para definir o que é a linguagem, qual é a sintaxe. Quem criar ferramentas para o C++ tem que levar em consideração quais fatores da linguagem. E esse padrão inicial foi informalmente conhecido como C++ 98. Então, esse primeiro padrão ele acrescentou muitas coisas além do que foi pensado e documentado pelo Bjarne, criador da linguagem, em 1985. Em 2003, o comitê publicou o segundo padrão de C++, denominado C++ 03. Daí, depois do C++ 03, o próximo padrão foi criado lá em 2011 e esse foi denominado C++ 11. E por que o C++ 11 é importante? Porque ele trouxe um novo padrão de C++, ele trouxe mudanças significativas para a linguagem, sendo ele e os seus sucessores, né, C++ 14, 17, 20 e assim por diante, como C++ moderno. Então, ele trouxe diversas alterações e modernizações à linguagem C++ originalmente pensada e depois padronizada.